Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao terceiro dia do 5º seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. A lista está lá fora, se você não assinou ainda, na hora do coffee break você pode ir lá assinar. É uma vez por dia, não precisa se desesperar. A gente está filmando as mesas, então isso em breve vai estar no canal do YouTube do programa. Lembrando que tem a página no Facebook e tem o site do programa onde saem todos os comunicados oficiais. É sempre bom ficar de olho. A primeira mesa do dia se intitula Leituras de Machado de Assis, com a fala do Rodrigo Silva Trindade, da Lígia Ribeiro Quimori e do Guilherme Mazafera, com mediação do professor Alcides Vilaça. Boa tarde a todos. Quero dizer que eu tenho um grande prazer em participar como mediador desta mesa no 5º seminário, bom sinal, né, de pós-graduação e graduação, a novidade deste ano, em literatura brasileira. Nesta mesa, como já foi anunciado, serão apresentados trabalhos de doutorandos, resumos expandidos, como me anunciaram, que, com pesos e propósitos bastante distintos, têm um elemento em comum, Machado de Assis. Pela ordem que me foi sugerida, falarão Rodrigo Silva Trindade, que tem como tema Machado de Assis e a compressão do tempo nas linhas telegráficas. Em seguida, Lígia Quimori falará sobre leitor crítico, leitor poeta. Mário de Andrade lê Machado de Assis parnasiano. E Guilherme Mazafera Vilhena, que tem como tema Otto Maria Carpo, leitor de Machado de Assis. Eu acredito que os expositores estão contando com comentários, observações críticas sobre seus trabalhos, né? Eu sugiro que esses comentários se deem logo em seguida a cada apresentação, ainda com o frescor da apresentação, né? E só lembrando que nós não temos muito tempo para isso, porque o limite nosso é 15h30, quando devemos ceder lugar a uma outra mesa, ok? Então, vamos dar a palavra ao Rodrigo Silva Trindade para falar do seu trabalho. Perdão, só tem um, né? Começado com café aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora, que nos possibilita esse espaço para debatermos nossas ideias e nossos projetos de pesquisa. Gostaria de cumprimentar a mesa, e aqui eu me reservo o direito de fazer uma observação bastante pessoal, que nós temos um encontro de gerações aqui, né? Do meu lado esquerdo, nós temos o professor... Eu tenho o prazer de ter o professor Alcides Vilaça, com quem eu tive a honra de cursar a disciplina Literatura Brasileira 2, no já um pouquinho distante ano de 2006, professor. E do meu lado direito, nós temos a Iná, que representa a comissão organizadora, que foi minha aluna no Instituto Federal de São Paulo, que é um encontro bastante feliz para mim. Cumprimento também a Lígia Guilherme, com quem eu divido a responsabilidade de debater diferentes aspectos da obra do nosso maior escritor. E, por fim, eu agradeço a todos vocês que se dispuseram a nos ouvir hoje e compõem a plateia. Enquanto os meus colegas vão se debruçar sobre dois qualificados leitores da obra de Machado de Assis, na minha intervenção, o leitor é o próprio Machado, um leitor de jornais. E a presente comunicação ela se insere no âmbito da pesquisa intitulada O Cronista Lê a Imprensa, Machado de Assis e a Poética dos Jornais na série A Semana, na qual eu me proponho a investigar a série de intervenções que o Machado fez entre 1892 e 1897 no periódico Gazeta de Notícias. Então, essa foi considerada, do período, a mais longeva e relevante série cronística dos periódicos cariocas do fim do XIX. Uma das minhas hipóteses é a de que, nessa série, o Machado ele se propôs, mais do que comentar os fatos da semana, que era a sua incumbência, ele aproveitou para problematizar as vozes que davam a conhecer as notícias nos periódicos.
e, dessa forma, ele se tornou uma das principais vozes dos periódicos fluminenses, influenciando diretamente a produção cronística dos seus pares em outras publicações. Muitas vezes, e é isso que dá aso à minha apresentação, a repetição ela indica uma certa predileção. Dentre as 248 crônicas da série, o Machado dedicou aproximadamente 40 delas à reflexão sobre o conteúdo veiculado numa seção muito específica chamada Telegramas. Na minha opinião, tais ocorrências demonstram o interesse do cronista por essas curtas notícias vindas dos pontos longínquos do Brasil e também do mundo, né? O que eu pretendo demonstrar na minha fala é que a descrença de Machado de Assis na confiabilidade das informações trazidas nessa sessão dialogava de uma maneira muito estreita com uma certa reflexão que ele tinha sobre o tempo, que ele fazia sobre o tempo. Pois bem, em 1874, se instalou no Rio de Janeiro a Havas, uma agência de notícias francesa, especializada na publicação e, na verdade, na distribuição de notícias vindas de diferentes pontos do mundo pela via telegráfica. E foi ela a principal responsável por esse serviço entre o final do século XIX e meados do século XX. O Jornal do Comércio e a Gazeta de Notícias, como a gente pode ver, foram os pioneiros no desenvolvimento de uma seção específica para receber esses telegramas e posicionavam, inclusive, esses telegramas num espaço nobre do jornal. No final do século XIX, os jornais tinham mais ou menos entre 4 e 6 páginas. Era uma publicação relativamente curta. E dedicava a primeira página e as primeiras colunas, esses jornais dedicavam à exibição da seção Telegramas. Pode passar mais um, por favor? Aqui a gente tem mais ou menos uma dimensão de qual era a extensão dessas notícias, que, via de regra, eram notícias muito curtas, com pouca concatenação de ideias e bastante codificadas e abreviadas. A simples existência do recurso telegráfico, que possibilitava a veiculação com maior velocidade das notícias vindas de pontos distantes, poderia parecer, numa primeira leitura, algo bastante positivo, indicava um sinal da modernidade. Só que nós sabemos que nada é tão simples assim sob a pena do Machado, né? No dia 20 de novembro do primeiro ano da série, ele fazia uma ponderação. Vá um homem crer em telegramas. A mim custa-me muito. Bismarck não cria absolutamente. Tanto que confessa agora ver alterada a notícia de para obrigar a guerra de 1870. O Machado aqui ele se referia à Guerra Franco-Prussiana, né, ocorrida entre 1870 e 1871, que teria sido estrategicamente provocada pelo chanceler Otto von Bismarck, dentre muitos interesses que tinha o intuito de apresentar o Império de Napoleão III como uma potência agressora. Aqui, para nós, interessa que, no centro das atenções do Machado, estava o suposto telegrama apresentado, exageradamente, como estopim de uma guerra. O custo das despesas telegráficas obrigava as agências de notícias a comprimir as notícias, como eu havia mencionado. Os jornais, por sua vez, não se empenhavam em desenvolver um fio narrativo, em concatenar as ideias para publicação, de modo que eles as publicavam tal qual elas chegavam à redação. De acordo com Matias Molina, na nossa próxima citação aqui, a compressão dessas notícias ocasionou a publicação de muitas notícias erradas, a ponto de a informação telegráfica cair no descrédito. Ficou famosa a expressão mentir como um telegrama. O cronista parece bem pouco entusiasmado com a confiabilidade dessa rubrica. Nesse momento da sua colaboração jornalística, que a gente vai lembrar que o Machado já está num ponto de maturidade da sua carreira, ele vai sorver as páginas dos jornais ao mesmo tempo que vai refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas pautas, sobre o seu ritmo, sobre a noção de serialidade e, inclusive, sobre os silêncios dos jornais. Em suma, ele vai examinar criticamente o conjunto da mídia do seu tempo.
O Machado parece aqui catalisar uma visão presente na sociedade, fazendo da má fama dos telegramas um ponto, uma questão. E tema das suas crônicas, quase sempre no diapasão do humor. Na sua terceira intervenção na série, em 3 de maio de 1892, nós vamos ler. Mato Grosso foi o assunto principal da semana. Nunca ele esteve menos mato, nem mais grosso. Tudo se esperava daquelas paragens, exceto uma república, se são exatas as notícias que o afirmam, porque há outras que o negam. Mas, neste caso, a minha regra é crer, principalmente se há telegrama. Ninguém imagina a fé que eu tenho em telegramas. Bom, ele repercutia uma série de notícias trazida pela Havas, e que foi veiculada, essa série, nos principais jornais do Rio, e davam conta da instalação de uma república alternativa no centro-oeste brasileiro. Segundo os estudos de John Gladstone, havia a desconfiança de que potências estrangeiras estariam influenciando esse suposto movimento no centro-oeste, e que isso justificaria, de alguma forma, a repercussão da notícia na mídia internacional. De fato, Machado parece se interessar muito pouco com a veracidade da notícia e com a relevância dela. Mas ele vai demonstrar muita surpresa ao perceber a repercussão que a notícia teve nos jornais. Então, ele questiona essa pretensão de verdade dos telegramas, considerando que rapidamente outros se sucediam desmentindo, reparando, fazendo um conserto, um remendo. Como a gente vai ter como característica, talvez das principais características no expediente literário do Machado, a presença da ironia amplia sempre o alcance das suas afirmações e o sentido delas. Quando ele registra que a sua regra é crer no telegrama, ele aponta para a descrença. Quando ele faz uso do substantivo fé, ele vai marcar essa diferença, porque a fé ela habita o universo que não é próprio do racional. Não é o universo da lógica. E isso vai ficar bastante evidente aqui na intervenção. E a descrença dele é tal, e isso sim é raro no expediente literário do Machado de Assis, é falar diretamente sobre alguma coisa. Mas tal é a descrença que, um mês depois dessa crônica, ele vai abandonar a ironia e vai questionar diretamente a veracidade dessas informações. A gente vai ter aqui. Nessa semana, por exemplo, vimos todos um telegrama de um Estado, não me ocorre o nome, resumindo a resposta dada pelo presidente a um ministro federal, que lhe recomendara não sei o que em aviso. Não sei se é verdadeira notícia, mas tudo pode acontecer debaixo do sol. A busca pela verdade, no entanto, parece ser uma preocupação bastante tangencial. O que se destaca na leitura, é o que eu proponho, é uma preocupação com o ritmo das novidades e o efeito que elas vão produzir. A análise parece refletir o desejo de que haja um melhor apuro na verificação dos fatos e no modo como se analisarão, ou como se analisará esses fatos. Vamos ver um trecho da crônica de 9 de outubro agora, esse mais curtinho, mas que diz muita coisa. Renan, como Tennyson, despegou-se da vida no espaço de 2 telegramas, algumas horas apenas. Aqui, o Machado demonstra uma certa perplexidade ao receber a notícia da morte do historiador francês Ernest Renan. Em seguida, ele já vai receber a notícia da sua morte. Aqui já não é mais uma questão de verdade. Ele se debruça sobre o tempo, que parece, de alguma forma, ter tido a sua noção profundamente modificada com o advento dessa inovação tecnológica, que foi o telégrafo. Espanta ao cronista que o mundo se conecte tão rapidamente e que, dentre os efeitos disso, esteja notadamente o da ausência de reflexão sobre os fatos. Um assunto que dominou bastante a cena dos jornais cariocas no final da série do Machado, entre os anos de 1896 e 1897, foi o conflito de Canudos, né? Então, esse conflito,
entre o governo republicano e os habitantes do Arraial de Canudos chegavam através de telegramas encaminhados, dessa vez, não por uma agência de notícias, não era responsabilidade da Havas, mas por um correspondente direto da Gazeta. Só que nem por isso, nem o fato de ter um correspondente exclusivo no cenário de guerra, não é? As informações eram mais detalhadas, ou havia um maior apuro na análise das informações. A gente vai ver um deles um pouco mais longo aqui. Espero que esteja legível. É isso mesmo. São esperadas hoje, à meia-noite, 26 praças de linha, feridas no combate contra Antônio Conselheiro. O inspetor da alfândega, Lacerda Macaíba, endereçou longa carta à redação do Correio de Notícias, órgão oficial e editada hoje, sobre ocorrências havidas na repartição, que tanto tem preocupado a imprensa. Dessa publicação resulta ter o inspetor cumprido rigorosamente seu dever. A questão do não aumento de preço do pão, apesar da diminuição de peso, ter levantado reclamações. A imprensa, tratando do assunto, chama isto especulação dos padeiros. O Diário da Bahia diz que isso é brincar com fogo. O questor do estado de Pernambuco, Costa, questor fazia parte da carreira da magistratura, ainda oriunda das ordenações filipinas, mas que também foi acolhida pela Constituição Republicana, né? Então, o Costa telegrafou ao chefe de segurança daqui, perguntando se é exata notícia de ter Antônio Conselheiro invadido Petrolina. Aqui nós podemos perceber que esse telegrama traz informações que se sucedem sem que haja efetivamente um fio condutor, uma linha narrativa. Ok, tudo diz respeito ao conflito, mas são informações meio dispersas, que não se articulam entre si, né? Então, nós temos, na sequência, dados sobre os feridos no conflito, a crise econômica de fornecimento de produtos de primeira necessidade, a opinião da imprensa sobre os fatos ocorridos e a especulação sobre as ações do Antônio Conselheiro. Tudo isso num telegrama só, e curto, né? Esses telegramas foram muito objeto de atenção do Machado, em 3 crônicas, das quais a gente vai ler um trechinho. A de 6 de dezembro de 1896. Os telegramas diziam que Antônio Conselheiro bate-se para destruir as instituições republicanas. Neste caso, estamos diante de um general Boulanger, adaptado ao meio, isto é, operando no sertão, em vez de o fazer na capital da República e na Câmara dos Deputados, com eleições sucessivas e simultâneas. É muita coisa para tal homem, profeta de Deus, enviado de Jesus e cabo político. Além de bem-humorada, né, a crônica ela vai apresentar uma leitura profundamente apurada e irônica a respeito das precipitadas notícias vindas da Bahia. Primeiramente, ela questiona a afirmação de que o Antônio Conselheiro pretendia golpear a República e implementar um regime monárquico no interior da Bahia. Ele, pelo menos, o escritor, sugere a impossibilidade de que o líder religioso também tivesse pretensões seculares e, sobretudo, monarquistas, que era o que se dizia nos jornais. Jornais esses, inclusive, na sua imensa maioria, que eram favoráveis à intervenção do governo em Canudos, né? O Machado ele estabelece, inclusive, uma relação bem-humorada entre a terminologia da teoria evolucionista, vista na expressão adaptada ao meio, à época bastante em voga e bastante presente na linguagem dos jornais e da literatura também, né? E o estatuto gozado por Antônio Conselheiro na sua comunidade. A pressa pela novidade fazia com que as agências de notícias e os jornalistas, os enviados especiais, reproduzissem acriticamente, inclusive, a linguagem das teorias em voga. O cronista da semana, o Machado, ele dá um passo atrás, ele recusa a pressa. Parece procurar, de alguma forma, estender, dilatar o tempo e, de alguma forma, recuperar a noção que ele tinha e na qual ele estava acostumado, ele, Machado, a refletir e a escrever. O que eu pretendi demonstrar aqui foi que a linguagem que se apresentava nos telegramas ela dialogava muito de perto com as mudanças trazidas pela tecnologia no modo de informar o leitor. E, sobretudo, e aí talvez o mais importante, no modo como as discussões se apresentavam no espaço público.
o que é bastante relevante para a época e também é bastante relevante para hoje, né? A gente tem acompanhado muito isso no nosso cenário. Então, a característica que se observava era da compressão, da síntese da notícia e muito pouco desenvolvimento. Sabia-se muitas coisas, mas sabia-se muito pouco dessas coisas. Contudo, criticar o expediente da própria mídia em que ele publicava demandava um certo cuidado do Machado, né? Ainda assim, com toda a sua experiência, ele apresentou a sua descrença e, muitas vezes, a perplexidade em captar o modo simplório como as notícias eram veiculadas. Em síntese, ele disponibilizou, o Machado, a sua pena para que a reflexão sobre os fatos e sobre o tempo dos fatos se desse de maneira mais equilibrada. Muito obrigado. Antes de passar a palavra a vocês, eu queria dar um pitaquinho aqui sobre o trabalho do Rodrigo. Lembrando que, embora o trabalho tenha um recorte bastante específico, você está falando da compressão do tempo nos telegramas que Machado conhecia, mas certamente você vai ter que enfrentar um contexto maior, que é o da relação do Machado com as notícias em geral que vinham ou de dentro ou de fora, e que caíam no módulo crítico da sua leitura, porque eram notícias que, na verdade, ele via como representações da realidade, representações provavelmente falsas de uma realidade que também tinha tudo para se apresentar como falsa a partir do comportamento ideológico das criaturas machadianas, né? Então, eu acho que você está com um belíssimo tema na mão, com recorte e com contexto. Eu gostei muito de uma frase sua, que eu acho até quase parece uma provocação, mas você está sendo absolutamente fiel ao espírito de atualização que o Machado sempre tem. Quando você diz, espanta ao cronista, ao Machado, que o mundo se conecte tão rapidamente e que, dentre os efeitos disso, esteja notadamente a ausência de reflexão sobre os fatos dados a conhecer para a sociedade. De que sexo está falando? É exatamente o panorama de hoje. Não sei se você... Acho que você está interpretando um pouco à risca e com toda a justiça exatamente a atualização do Machado diante da representação da realidade que os jornais trazem a seu modo, né? Eu acho que um caso extremo dessa representação está no Dom Casmurro, num episódio, a meu ver, bastante descurado na leitura do romance, que é o episódio que envolve o Manduca. O Manduca é um personagem aparentemente lateral. Na verdade, é lateral, porque o Machado também era dado a excursos, né? Ele falava do que ele queria a qualquer momento. Ele não estava muito preocupado com a organicidade do gênero romance. Ele estava fundando a sua própria fala, a rigor, né? E no Manduca, o Manduca é o caso de um rapazinho que está condenado à morte pela lepra. Ele tem mais ou menos a idade do Bentinho e estabelece com o Bentinho uma polêmica sobre a Guerra da Crimeia, que se passava, como se sabe, entre a Rússia, de um lado, e a Turquia, a Inglaterra e a França, de outro. Qual é o sentido dessa guerra para um brasileiro que está morrendo de lepra? Total. Porque dá a ele a chance de ainda gastar as suas poucas energias numa polêmica intelectualizada com o Bentinho, que dá um caráter, que dá um valor secundário a essa polêmica, porque ele está pensando em Capitu e não na Guerra da Crimeia, né? Então, o Machado tem uma extraordinária aptidão para relativizar os pesos dos fatos históricos dados como centrais e da verdadeira trama que esses fatos compõem. Então, acho que você está com um queijo belíssimo na mão para cortar e servir a todos. Viu? Agora, quem quiser se manifestar a respeito do tema dele, que eu acho realmente muito interessante, esteja à vontade. Você deu ênfase, mais um pouquinho, então. Você deu ênfase à reflexão do Machado sobre os efeitos das novidades, né? O que é fundamental.
Acho que isso aí é um eixo fundamental. Ele não vai se contentar com as notícias, ele não se contenta com a realidade, o que dirá das notícias que buscam representar a complexidade dessa realidade, né? Então, eu acho que as questões que você tem são fascinantes. Eu acho que você deve caprichar muito na contextualização dos telegramas, para não ficar só especificamente na questão da compressão do tempo, embora seja um tema interessante, mas é que o tema é tão, no fundo, o pano de fundo é tão maior, né, que eu acho que mereceria de você um esforço grande para não perder o contexto. Tá? Obrigado, professor. De nada. Continua aberta a discussão sobre o tema do Rodrigo, para quem quiser. Temos uma pessoa lá, dá para falar tem microfone, né? Então, Rodrigo, não sei como se entra na sua essa pergunta não está totalmente assim, dentro do campo da sua pesquisa, não, mas, enfim, em relação a esse discurso do Machado dentro das crônicas da semana, eu sei que tem uma certa polêmica sobre que existe uma ficcionalização da realidade, ou ser o próprio Machado quem fala através das crônicas. E eu queria saber assim, como você pensa quando o Machado ironiza esses telegramas que são uma fonte de guia de opinião desses jornais, né? Eles usam, assim, talvez como o professor Vilas falou, uma espécie de fake news do passado. Assim. Talvez, e como você mesmo citou, que a grande maioria desses jornais eram a favor da intervenção lá em Canudos, né? Enfim. Então, pensar, organizando, né? Pensar, se por um lado existia uma ficcionalização dessa realidade, se você acha que a gente poderia dizer que esse cronista é diretamente Machado, como muitas vezes se citou, se daria para pensar talvez em mais um personagem, não sei se é possível. E por outro lado, ao ironizar esses telegramas, será que o Machado enfrentava, estando dentro de um jornal, de certa forma um impasse ali com a própria opinião do jornal, que, sei lá, por exemplo, na Gazeta de Notícias era onde publicava a semana, né? E esses telegramas eram publicados na mesma Gazeta de Notícias. Sim. E aí também como um veículo de informação, quer dizer, o jornal, como você mesmo mostrou na página inicial lá, ele dava importância a esses telegramas. E aí, por outro lado, o Machado, o cronista, que também era na primeira página, dá importância, quer dizer, ironiza essa verdade desses telegramas. Será que, então, por outro lado, na vida empírica do Machado, ele tinha alguma, será que teria relevância pensar numa certa impasse com ele como jornal? Não sei. Desculpa. Obrigado, Fernando. É interessante, você falou, são várias coisas aí, né? Bom, primeiro eu acho interessante pensar que eu não proponho o Machado como um crítico da Gazeta, né? Eu proponho o Machado como um crítico da imprensa. Então, como ele anuncia em várias crônicas, ele para no sábado de manhã, e aí é uma ficcionalização, né? Ele para no sábado de manhã, recolhe todos os jornais da semana, quando eu digo todos, são todos lá do Rio de Janeiro, e aí ele verifica qual é o fato da semana, quer dizer, aquele que se repete na maior parte dos jornais que ele lê. Com isso, eu acho que ele já consegue, de alguma forma, se preservar de uma postura específica em face da Gazeta. Porque, na maioria dos casos, inclusive, é interessante perceber que o Machado não se refere à Gazeta de Notícias quando ele publica as crônicas. Ele diz, olha, o Rio News dessa semana trouxe a seguinte notícia. O Jornal do Comércio trouxe outra notícia. Essas notícias se repetem em vários jornais. Então, me parece que o Machado ele assume uma postura de crítico da imprensa. E aí, pensando num contexto maior. É interessante pensar também que, nesse momento, o Machado ele tinha um espaço bastante confortável dentro da imprensa carioca. Porque, se a gente pensar numa espécie de topografia do jornal, o Machado ocupava a área mais nobre. Ele ocupava a primeira coluna do jornal de domingo no jornal mais vendido. E me parece que o Machado tinha muito mais a contribuir
para a Gazeta do que a Gazeta tinha para contribuir a ele. Nesse sentido, eu acho que a posição hierárquica entre o que significava ser Machado de Assis na década de 90 e o que significava a Gazeta do Ferreira de Araújo, um jovem jornal, né, que não tinha 20 anos ainda, deixava o Machado numa posição mais confortável. E ironizar a imprensa era algo para o qual ele se sentia totalmente livre. Me dá a impressão de ser já um escritor maduro que parece não ter que provar mais nada para ninguém. E o interessante é que, nesse momento, embora ele não assine as crônicas, mas todo mundo soubesse que era Machado de Assis, o cronista de domingo da Gazeta de Notícias, isso marca uma diferença dele em relação às crônicas que ele publicava na juventude, que ele criava pseudônimos. Né? Ele assinava como Eleazar, ele assinava com Bons Dias e Boas Noites, enfim, havia vários, Lélio, havia vários pseudônimos nas crônicas do Machado. Nessa não, nessa ele não assina. E me parece ser também uma postura bastante segura, assim, né? De alguém que está bastante confortável com o gênero e que demonstra. E aí eu vou, de alguma forma, professor, eu vou aderir um pouco à leitura do John Gladson, que é o Gladson, ele vai dizer que em todos os espaços, em todos os gêneros que o Machado produziu, a crônica da semana é aquela que mais se aproxima de uma posição próxima da do Machado. Então, eu creio realmente que há uma posição bastante pessoal nas crônicas que o Machado escreve. Aí eu estou aderindo à leitura do Gladson por segurança, né, que é aquela com a que eu mais me identifico. Não sei se eu dei conta da resposta, Fernando. Obrigado. Vou ter que encerrar já esse debate especificamente, que estou preocupado com os outros dois. E, então, se a Lígia puder já pegar a palavra. Boa tarde. Agradeço também à comissão, à organização, aos colegas de mesa. Eu sou doutoranda, orientada pela professora Tele Ancona Lopes, e eu estudo Mário de Andrade como leitor dos parnasianos. E hoje eu trouxe para vocês especificamente Mário lendo Machado de Assis parnasiano. E os principais aspectos concernentes a Mário de Andrade enquanto leitor desses parnasianos materializam-se na marginalia dele, nas obras dos poetas brasileiros e também franceses dessa estética. São manuscritos autógrafos que se apresentam em duas vertentes principais, muitas vezes se cruzando, como leitor crítico e como leitor poeta. O trabalho de classificação e transcrição dessa marginalia nos parnasianos liga-se aos volumes na coleção Mário de Andrade, no acervo da Biblioteca do IEB, aqui na USP, e também nos títulos parnasianos numa coleção que ele doou para a Biblioteca Pública de Araraquara, isso em 1943. Muitos volumes ainda continuam lá. Esse conjunto dos livros parnasianos, pertencentes a esses dois setores da biblioteca do Mário de Andrade, reúne um total de 56 títulos, são de 23 poetas brasileiros e 5 franceses. Essa soma implica os exemplares, que estão guardados no IEB, de 2 edições das poesias completas do Machado de Assis. Machado de Assis, que seriam essas tiradas no Rio de Janeiro, pela Livraria Garnier. Seria a segunda edição, que data de 1902, e uma edição de 1924. Ambas agregam dos livros nos quais ele escolhera poemas que, em 1901, que é a data da publicação, formaram as poesias completas, conforme conta a Rutskaya dos Reis, pesquisadora, que fez a última organização. A despeito do nome, é, na verdade, a reunião de 12 poemas de Crisálidas, 19 de Falenas, 12 de Americanas e 27 do livro inédito Ocidentais. Poesias completas é a palavra final do poeta Machado de Assis sobre sua produção. O volume obriga o leitor a compreender a completude por caminhos não numéricos, pois excluem a totalidade da produção para abrigar a totalidade da voz poética que importa seja ouvida. E o diálogo de Mário de Andrade com as poesias completas do Machado de Assis, que é o objeto dessa minha comunicação, prende-se ao exemplar da segunda edição, essa de 1902,
que é encadernada em couro preto, com letras douradas, muito farta em marcas e comentários bastante relevantes. Porque o da edição de 24 traz apenas 2 marcas, que são bastante inexpressivas, apenas correções tipográficas. A marginalia, dessa edição de 1902, aparece a grafite e também a tinta preta. E acusa, inclusive, 2 tempos, 2 etapas da marginalia. A primeira etapa aparece na correção à tinta, na palavra cegara, que vocês podem ver aí na página 6 da advertência, mas se concentra especificamente nas partes 32 a 97, que é o finalzinho do poema Pálida Elvira, que está em falenas. Compõe-se de muitas anotações à tinta preta, e elas indicam, nessa letra bem cuidada, um propósito de permanência e de releitura. Essas notas à tinta, elas assemelham-se muito à caligrafia das anotações do Mário de Andrade no exemplar Vie de Jeanne d'Arc, que é um livro de Anatole France, e que tem uma incursão do leitor datada de 1910. E elas lembram também a passagem que esse mesmo leitor, Mário, deixa na Le Fleur du Mal, do Baudelaire. Nessas notas... Eu volto ainda um pouquinho. Nessas notas à tinta, nas poesias completas, Mário está atento às estruturas sonoras e à construção das frases. Ele escande verso, compara poemas do livro, destaca muitos vocábulos e anota com frequência o significado, esboçando quase sempre o seu ponto de vista num comentário a cada marca. Como exemplo, tem esse trecho que eu mostro para vocês, que é de Pálida Elvira. Se vocês perceberem lá no final da página e no começo da página seguinte, tem um monte de escansão do verso marcado. Mas essa primeira etapa da marginalia de Falenas não resiste completamente à leitura desse crítico diligente, que, quando enceta uma segunda leitura de trabalho, ele risca com vigor e suprime, mediante uma borracha, muitos dos seus comentários. Então, tem páginas assim, que aparecem apagadas, e outras com um risco mesmo em cima, que não dá para ler. Ou seja, a segunda etapa da marginalia nas poesias completas sugere, na adoção do lápis e no apagamento de comentários, uma constatação da inconveniência da tinta como um material para escrita marginal, porque o grafite ele garante, quase que sem vestígios, a concretização das alterações. Num todo, a edição de 1902 das poesias completas, que ocupa as prateleiras desse jovem Mário, mostra um leitor que anota formas anacrônicas e preciosismos, palavras, expressões, temas. Ele investiga a sonoridade particular dos versos, observando as rimas finais e a musicalidade interna. Ele percebe a discrepância no uso de tongos e hiatos, que é um fenômeno que ele registra por meio das repetidas marcas de escansão deixadas nas várias páginas enquanto está conferindo a métrica. Implica também um crítico empenhado, que examina as estruturas, capta os movimentos do poeta, esboça o seu parecer, na maioria das vezes, no rodapé. Revela, sobretudo, a avidez desse crítico em assentar o seu conhecimento sobre estrutura rítmica, sobre adequação de tema e forma, estudando a matéria lírica. E, tomado por esses poemas lidos, Mário vai, inclusive, criar trechos alternativos, elaborar versos que dialogam com essa poesia que vai sendo estudada. Mas o que chama a atenção, num primeiro momento, é o método de estudo que esse leitor adota, que é a comparação com outros poetas. Nas páginas dos seus volumes de Amadeu Amaral, Martins Fontes e também nesse do Machado de Assis, as notas do leitor crítico Mário comparam usos, recorrendo muitas vezes aos parnasianos que ele chamou de mestres, que seriam Olavo Bilac, o Vicente de Carvalho, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, a quem ele dedicou uma série de artigos em 1921, publicada no Jornal do Comércio. Esse tipo de leitura detida, cotejada, remete a um poeta que adere aos versos e exercita, aperfeiçoando o próprio fazer poético. No trabalho com as estruturas parnasianas, Mário colhe elementos que contribuem para conferir a exatidão dos versos. Lendo o Machado de Assis poeta, o jovem prossegue nesse exercício, nesse comentário que eu trouxe para vocês, que está na parte 33 da Pálida Elvira. Então, se vocês conseguirem perceber lá no alto da página, ele escande a palavra poeta, coloca um expoente 1 e faz o seguinte comentário no rodapé. Machado de Assis parece ter, para poeta, a contagem regulamentada de 3 sílabas.
Verso não sei em que ele tivesse empregado poeta e não poeta. Usa Olavo Bilac para os possessivos tua, sua, incondicionalmente essa mesma contagem. Tua, sua, por tua, sua. A atenção ao ritmo e à musicalidade das estruturas acusa um leitor de ouvido apurado que se demora nas especificidades de cada palavra do verso. A esse estudo pormenorizado, remete uma nota do poema Versos de Corina, que é um poema de Crisálidas. Na parte 6, o comentário do leitor introduz uma constância do seu exercício, que é a escansão dos ditongos e hiatos. Então, eu mostro para vocês mais essa página, em que ele, mais uma vez, está atentando para a separação vocálica. E o comentário. Machado parece aqui querer contar poesia com 2 sílabas, o que nele ainda não é, a gente não consegue ler exatamente o que tem, e que mesmo é uma licença muito grande. Os oe não é de tom. São inúmeros exemplos de encontros vocálicos contabilizados na metrificação ou hiatos que não escapam aos olhos do leitor perspicaz. Surgem e reaparecem com uma barra acrescentada pelo lápis entre as vogais que se aproximam. Um outro efeito de linguagem que toca especialmente no ritmo dos versos e não passa despercebido são as inversões. As anástrofes, que são as ligeiras implicações na construção da frase, são aplicadas com muita frequência na poesia parnasiana. No entanto, a captação do leitor, o que capta a atenção do leitor é a inversão intensa, por vezes excessiva, quando chega a implicar no entendimento da mensagem a favor da sonoridade, da busca de alguma rima. A síntese, que seria essa inversão maior, costuma ser numerada pelo leitor para ser restabelecida a ordem de expressão, e ele faz o ajuste da posição das palavras, por exemplo, lendo essa parte 65 do poema Pálida Elvira. Então, se vocês perceberem, ele numera, está bem no meio da página, quantos encontra corações per filha. Ele numera qual seria a ordem de entendimento da frase. E, para garantir a medida dos versos, Machado de Assis recorre também a vocábulos arcaicos, formas que auxiliam na formação do ritmo, colaboram na cadência de certos versos, mas que também transparecem um parnasiano afeito a expressões rebuscadas, em um procedimento de construção desagradável para aquele leitor jovem que está embebido em poesia. Assim, explica o leitor Mário no rodapé desse mesmo poema que a gente acabou de ver. Lá no alto da página está sublinhada uma expressão: sentiram ambos irem-lhe os pesares. O expoente 1 e o comentário em seguida. Forma antiquadíssima, que só se pode admitir a contragosto mesmo no Machado, e mesmo para certificar a numérica da métrica. Antigamente, nas eras clássicas de Camões, o lhe era invariável, mas já Herculano o não empregou senão uma só vez e a originalidade foi-lhe desgraciosa e inútil. Machado de Assis poderia bem tornear mais o verso e fugir de um anacronismo balofo e inconsistente. Em Americanas, os estudos da sonoridade expõem sobretudo a escansão dos versos, um recurso para verificar a exatidão na contagem métrica. Procedem dessa forma, por exemplo, na tradução do longo poema O Corvo, do Poe, que é assimétrico no número de sílabas poéticas. Então, dá para perceber a contagem e a anotação de cada verso. A irregularidade métrica do Machado, que perpassa inclusive os sonetos, ela incomoda muito o leitor. Quando ele ensaia a crítica na página de guarda das poesias completas, que vem toda preenchida dos dois lados, Mário discorre longamente sobre a sonoridade desse parnasiano, tratando com minúcia da questão melódica que imprime àquela poesia um som de aparência estranha, menos múltiplo e pouco fluido. Então, o Mário diz o seguinte, nessa página de abertura. Machado era um artista seco e duro. Nunca ele pôde reproduzir na poética dele aquela suavidade ingênua, aquela musicalidade de sons meigos e ritmos balanceados que são a invenção grande dos românticos e que, provindos da instância nativa, são caracteres gerais e tradicionalizados do lirismo poético brasileiro. Em Machado, raro um verso musical, mesmo nas peças mais admiráveis e mesmo de algumas geniais, como Última Jornada, como os versos de Arthur de Oliveira e mais alguns poemas da última fase. Era dentro da frase secarrona, com a palavra valendo só pelo sentido que ela tem e pela medida contada, sem adivinhação de número,
nem fatalização de movimentos rítmicos interiores, era dentro de uma comoção pensada, mas não menos intensa por isso, que ele vazava em formas poéticas os movimentos líricos que possuía. É sabido que o som musical não é um som único, porém é resultante de sons múltiplos somados. Essa multiplicidade de sons é que dá o timbre. Machado de Assis é o som teórico, o som desprovido desses sons concomitantes, harmônicos, que fazem o encanto meigo, acariciador, violento, agressivo dos sons realizados. Machado de Assis escreveu uma poesia destimbrada quase sempre. Na poética modernista A Escrava que Não é Isaura, o Mário de Andrade teórico apresenta o seu posicionamento quanto à feitura de sonetos. Ele acusará, então, o escritor consagrado. Cito Mário. Certos gêneros poéticos implicam métrica. Escrever soneto em verso livre seria criar um aleijão ainda mais defeituoso que certos sonetos de metros desiguais do Machado de Assis, por exemplo. Mas o leitor poeta colhe em Machado também modos de dizer, metáforas peculiares que ele sublinha, que ele traduz para si mesmo, que ele esmiuça como possibilidade poética. A escolha vocabular, a adequação semântica dos versos, além da cadência sonora da leitura, sobressaem nesse material selecionado por ele, que, como vocês podem ver, aparecem com traços à margem, sublinhas simples ou duplas, quando nós vemos que ele está assinalando formas, soluções que agradam. Por exemplo, nesses versos também de Pálida Elvira. As soluções valorizadas que aparecem nessas páginas, por exemplo, versos como o amor faz monossílabos, a chuva peneirava, viam correr da tempestade as aves, negras serenas lúgubres e graves. Desenham interesses daquele que lê e estuda também essas alternativas encaminhadas pelo poeta. As anotações apostas nas páginas das poesias completas evidenciam um leitor que se integra à poesia do outro, que como matriz o faz poetar. É o que se observa quando o Mário verseja nos espaços em brancos da página 15, que estampa esse poema Epitáfio do México, que está em crisálidas. Aqui, na margem superior e no rodapé, no poema de lápis da sua lavra, sem título, bastante apagado pelo tempo, resiste e se distingue a retomada expressiva de um verso, vejo-te em teu olhar a cicatriz. Então, na tentativa de transcrever o poema, seria isso. Vejo-te em teu olhar a cicatriz, de mágoa a luto, a sulcos tormentos. Quem és tu que nos sonhos me atormentas, musa infeliz dos olhos infelizes? Diz-me o que é, em teu olhar me diz? Que soluças em vão, que vão lamentas, vão-te em teu olhar vejo-te em teu olhar as cicatrizes, de mágoa a prantos, a talvez tormento. Que contam tuas faces macilentas, musa infeliz dos olhos infelizes? E a visão respondeu, eu sou aquela que nem da mão da sorte deste aos teus beijos de amor tão puros e tão belos, amor a mais pura de meus beijos. Como outras eu serei amada e celebrada, e como elas um dia serei a tua estrela, como outras eu serei um momento, a mais bela. Talvez tenha algumas partes que são tentativas de leitura. Então, o que nós observamos são vestígios de um poema em processo de criação, muito evidente nesse ajuste de rimas intercaladas, na substituição de palavras, muitas palavras aparecem riscadas, exibe versos sobrepostos, praticamente apagados, e insistentes modificações a lápis. Toma forma talvez um soneto, onde a gente vê o recurso de reiteração de palavras, tormento a tormenta, infeliz infelizes, repetição de em vão, de como outras, bem como adjetivos aos pares, que era algo muito apreciado pelos parnasianos. A gente vê lá na última parte, amada e celebrada, e talvez o surgimento do refrão, vejo-te em teu olhar a cicatriz. Machado enseja a Mário também uma possibilidade de verso, que é posta nas margens do índice do livro, que está na última página do volume. Então, nas duas bordas, tem também um vestígio de um poema. Acolheu-te bondosa a eterna glória, no imarcessível manto que a reveste. E no clamor supremo da vitória, foi tão grande a fortuna, influência, que temente que perturbastes páginas. A leitura baliza o vocabulário do leitor, na seleção da palavra rara e na inversão discreta de termos,
e infunde certamente o cuidado com a sonoridade na criação desses versos próprios que são suscitados pelos poemas estudados. Lendo as poesias completas do Machado de Assis, o leitor Mário de Andrade inscreve no seu arquivo pessoal formas e sons, impregna-se de construções, guarda soluções, exclui exageros e falhas dentro daquilo que se materializa como seu estilo próprio nas considerações que vai deixando no exame detido das estruturas, no seu procedimento de estudo, que aponta contrastes, mas ao mesmo tempo pontua a identificação. Ler os versos parnasianos, mediados por um leitor exigente e conhecedor de formas poéticas, um leitor crítico que é também um leitor poeta, que se constrói naquelas entrelinhas, permite entrever a circulação e o alcance de lições singulares. São apropriações que desvelam importantes marcas parnasianas da sua produção. Obrigada. É um perigo esse microfone. Ele cai na boca da gente. Eu apanhei bastante. Né? Lígia, você me enganou. Você me mandou um resumo expandido, mas você falou muito mais coisa agora, exatamente que eu senti falta no seu resumo. Tanto que eu li o seu resumo como uma espécie de inventário técnico, quase tecnicista, de um Mário de Andrade lendo um certo Machado de Assis, sem que eu entendesse muito bem onde é que podia dar essa leitura. Seria uma leitura para além da marginalia ou seria um esclarecimento da marginalia visto por uma leitura que não tem compromisso de interpretar, por exemplo, nada da relação de Mário com Machado, que é uma relação complicada, né? O Mário leu muito mal Machado. Né? E, curiosamente, se debruçou sobre o lado mais vulnerável do Machado, que é o do poeta parnasiano. Né? Agora, fica uma questão forte para você, talvez, ampliar um pouco o interesse, além da pesquisa, que eu acho que toda pesquisa tem um interesse em si mesma, ainda quando ela fique um pouco adstrita ao lado mais técnico, mas seria você mostrar para o leitor que Mário lê qual Machado, né? No âmbito maior. E talvez sem conseguir escapar de algumas idiosincrasias que o Mário tinha para o Machado, naquele famoso ensaio Machado de Assis, que está em aspecto da literatura brasileira, quando ele mostra eu diria, uma oscilação quase trágica, dramática pelo menos, entre aquele que respeita um escritor, mas não consegue amar o escritor. Ele faz aquela famosa pergunta ao leitor: leitor, amas Machado de Assis? Não, Machado de Assis não se ama, a católica cultua-se protestantemente. Com isso, ele colocou o dedo numa recepção do Machado que até hoje me parece viva, né? Ama-se Machado de Assis, ou temos apenas que respeitá-lo profundamente? O Drummond, que não tinha também na juventude uma boa relação com o Machado, ele chegava a desprezar o Machado de Assis, na maturidade escreveu um poema dedicado ao Machado chamado A um Bruxo com Amor. Acho que é uma resposta ao Mário. Enfim, fica aí uma sugestão minha, para que você, em algum momento, né, faça menção, ainda que a sua tese vá para esse lado mais técnico, da metrificação, da arte poética, das soluções parnasianas, que você não deixe de contemplar que quem está falando é um leitor específico do Machado, que tem algumas restrições fortes a ele, né? E agora, para o público, quem gostaria de fazer alguma observação? Para a Lígia. Tem uma pessoa lá. Eu vou fugir muito, mas eu queria saber se, entre essas leituras da marginália e também a própria poesia do Mário, você acha que ele se usa das formas do Machado na produção o Mário, na sua produção, se ele se usa da produção do Machado?
Ficou. Sim. Porque é justamente o que eu tô me debruçando no momento, nesse momento do doutorado, é para ver que tipo de ecos a gente encontra na produção do Mário que aparecem nos parnasianos. Então, o que ele herdou dessa leitura? Se tem como a gente perceber, né? Então, algum tipo de construção ou algumas formas. Então, sim, tem realmente elementos... E não só assim, não só o que pegou, o que o modernismo ou o Mário modificou dessa leitura, mas também o que já tinha nos parnasianos, que era tão interessante, que foi adotado, né? Que às vezes a gente tem uma visão um pouco de só pensar no que Mário ou qualquer modernista poderia ter melhorado ou aprimorado, e às vezes não para ver o que já tinha de interessante ali e que foi só retomado, ou o que tinha de interessante foi deixado para trás, né? O caso dos Anjambemã, por exemplo, né? Que eram muito valiosos nos parnasianos e um recurso muito interessante, difícil de poética, que foi deixado. Então, eu estou um pouco nesse momento de tentar ver que ecos tem ali na poesia. Ou muitos poemas parnasianos que terminam com finais prosaicos, por exemplo, que é algo que vai ser adotado pelos modernistas depois, com muita naturalidade. Mais alguém? Se não, então eu já passo a palavra ao Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vou segurar ali assim, ó. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar cada um presente aqui, também a mesa, a Lígia, o Rodrigo. Agradecer à comissão por ter montado uma mesa tão interessante, em que a gente começou olhando o Machado por ele mesmo, fomos para um leitor que não é só um leitor crítico, mas é um criador também, e agora vamos falar de um crítico bem peculiar, lendo Machado. E queria ressaltar também a minha alegria pela presença do professor Alcides Vilaça aqui nessa mesa, que não só é um dos melhores machadianos que a gente tem, mas um dos principais defensores de Carpo aqui na universidade. Então, obrigado. Bom, eu vou ler, porque senão me perco, e espero que não seja tão enfadonho. A descoberta de Machado de Assis pelo crítico austríaco brasileiro Otto Maria Carpo parece se localizar no próprio ato de fuga, exílio e imigração para o Brasil em 1939, ano do primeiro centenário do escritor carioca. Em seu último livro, A Biografia Intelectual de Alceu Amoroso Lima, Carpo rememora que, ignorando quaisquer grandes nomes em seu futuro lar, com exceção de Villa-Lobos e do próprio Alceu, decidiu dedicar-se durante a viagem marítima a sanar tais faltas, recorrendo à biblioteca de bordo, que lhe trouxe inesperada surpresa. Diz ele: "E foi no navio, lendo uma história da literatura brasileira, escrita por um lusófilo francês, que encontrei pela primeira vez o nome de Machado de Assis." Em um adendo que amplia um pouco a dimensão da descoberta machadiana, Carpo relata um encontro um pouco mais prematuro com as queridas páginas de O Velho Senado. Eis o que ele diz: "Num dia de verão de 1938, passeando pelas ruas estreitas em torno da Catedral de Bruxelas, encontrei num sebo um pequeno livro, uma velha antologia da literatura brasileira. Cerrando os olhos, ainda vejo o volume amarelo, esfarrapado pelo muito uso, que perdi depois, não sei como. Não me podiam atrair muito as poesias de Álvaro de Azevedo e Castro Alves, traduzidas por uma prosa francesa sem jeito. Mas havia lá um trecho que as artes do tradutor não chegaram a danificar demais. As últimas páginas de O Velho Senado, de Machado de Assis. Li e reli até saber de cor a frase final sobre os cemitérios que todos se parecem. E dizia para mim: vale a pena aprender a língua portuguesa." Isso está num texto do Carpo chamado Depoimento Machadiano. O sabor dessas páginas será o acicate necessário para um empreendimento mais amplo, o aprendizado de uma nova língua, que ele relata: "Aprendi o português exclusivamente por via da leitura. Li muito Machado de Assis. E até hoje, isso em 58, tantos anos depois, não perdi o hábito de relê-lo. Não só admiro, cheguei a amá-lo, assim como se ama o vinho da verdade que embriaga." Acho que aqui tem uma brincadeira com o Mário e o seu desamor pelo Machado. O encontro com Machado, portanto, tem sabor de novidade e desvelamento, e não de reposição em chave tupiniquim de verdades e experiências europeias. Dá testemunho disso outra observação do mesmo depoimento machadiano.
Se foi lendo Machado que o crítico aprendeu a amar o Rio de Janeiro, uma percepção mais funda, afiançada de certo modo por palavras do próprio Machado e que ainda vige como lugar comum, se coloca. Machado é um twice born, e a distinção em fases da sua literatura fala de outra cisão mais significativa, entre a obra literária como documento histórico e, por outro lado, como contribuição à literatura universal. Embora não consiga pensar em outro autor em que tal cisão apareça de modo tão expressivo, Carpo não procura reduzir o fato à singularidade nacional, gesto contrário, a seu ver, à própria ficção machadiana, cujo escrutínio do Homo brasiliensis ensinou-lhe, brasileiro adotivo, que as criaturas humanas são mesmo iguais sob todos os céus, em todos os meridianos. Sem desprezar o vínculo necessário do estudo da obra machadiana com seu chão histórico, Carpo reconhece que tal aspecto isolado não possui força estética suficiente, pois não dá conta por completo da verdade da ficção. Ou, em outras palavras machadianas, trata-se do encontro em camadas, pelo olhar atento, com o sentimento íntimo que anima o pulsar das grandes obras. Vejamos agora 4 desses encontros. O primeiro esforço de pensar Machado criticamente por parte de Carpo dá-se em Aspectos Sociais da História Literária Brasileira, de 1943, portanto, só 3 anos e pouco depois que ele chegou no Brasil, em que propõe a eficácia da, segundo ele, aplicação dos métodos modernos de historiografia literária à literatura brasileira, desde que, naturalmente, suas origens sejam conhecidas, evitando generalizações impróprias. De modo que a singularidade das obras acaba por exigir uma aplicação individualista de qualquer processo interpretativo. Carpo vale-se de uma tipologia emprestada de Max Weber de seus tipos ideais, para pensar os lugares ocupados por determinados escritores brasileiros que, como literatos, chegam sempre um pouco tarde, em relação à pureza dos tipos, dos quais seriam progenie. Eis os tipos. Latifundiário pastoril, seria José de Alencar e seu indianismo artificial. Latifundiário sedentário, essa é boa. Joaquim Nabuco e seu liberalismo conservador. Burguesia rural, Euclides da Cunha e suas visões de dimensão cosmológica. Pequeno burguês, Lima Barreto e seu ceticismo voltairiano. Esses são os tipos dele. Em seu conjunto, são escritores cuja expressão literária é condizente com a situação social de seu país, mas que se mostra anacrônica em relação ao século. Carpo diz, são filhos, chegam tarde demais. Resta, no entanto, a figura do proletário, que ainda não existia na consciência brasileira e cuja origem social faz-se notar apenas, diz Carpo, quando venceu na vida, elevando-se até pertencer à elite. Eis Machado, que emerge antes de sua classe e por isso traz consigo literariamente uma realidade individual. A singularidade de Machado, neste caso, encontra-se não na incapacidade de filiá-lo imediatamente às expectativas do presente nacional, que para Carpo é marcado por sucessivos anacronismos, mas por ser aquele que vem antes, que anuncia e antecipa, e que deixa pela sua literatura não documentos, mas um efetivo valor literário, isto é, um estilo. A segunda aparição mais ostensiva de Machado dá-se em um único e longo parágrafo da história da literatura ocidental, que foi escrita entre 44 e 45, mas só foi publicada entre 59 e 66, com algumas atualizações. A literatura brasileira nela comparece não como um ramo isolado, mas galho menor de uma mesma árvore inquebrantável, da qual se extraem, no dizer de Antônio Cândido, os grandes conjuntos orgânicos que exprimem o ritmo criador das épocas. Portanto, não é de estranhar que o parágrafo machadiano esteja alocado entre Thackeray, Edward Fitzgerald, e sua tradução dos Rubaiyat, e Anthony Trollope. Na análise do primeiro, observa Carpo uma espécie de nota prolongada de espírito cáustico e tristeza dissimulada, que remete a outros contemporâneos, no caso, Flaubert, Turgenev e o próprio Machado. Alocado na parte 8, a época da classe média, e sob o capítulo Literatura Burguesa, no qual Balzac é um dos grandes nomes, Machado comparece como uma espécie de vitoriano deslocado, em que se casam ceticismo e malícia muito intensa, características de um poeta exótico que se anglicizou. Tal exotismo é sentido, no entanto, mais no Brasil do que na Inglaterra, cujo conjunto de influências literárias é o que o distingue em seu país natal. Autor de romances satíricos à maneira de Thackeray, com algum parentesco não explícito com Jane Austen, para Carpo, Machado seria um pupurri de influências que não explicam o gênio. Há o eco dos moralistas franceses, sobretudo La Rochefoucauld, uma intuição sobre Leopardi, desenvolvida mais adiante, e não poucas leituras de Schopenhauer. Ao caráter incrível dessa mistura complexa, manipulada por um mulato autodidata do Rio de Janeiro semicolonial da época, soma-se o recorte histórico preciso, em que um grande escritor vitoriano emerge um império,
que seria o Brasil, que em 1880 era semicolônia da Inglaterra vitoriana. Se os romances podem evidenciar possíveis defeitos de composição que uma crítica severa apontaria, é nos contos que se manifesta o sentido de forma latino do mulato latinizado, cuja poesia fúnebre e irônica, atravessada por uma consciência rigorosa da morte, que o faz superar qualquer imitação servil de vitorianismo, faz-se sentir na atmosfera, que diz Carpo, que envolve os berços e os leitos de morte de seus personagens. Outra breve aparição machadiana ocorre na Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, de 1949. Trabalho pioneiro de Carpo, ofertado ao público do país que o acolheu como resultado de seu esforço pessoal em desbravar a selva oscura que a literatura nacional lhe propunha, algo que, nota ele, não parece ser exclusividade do estrangeiro, já que o termo amplia-se para comportar qualquer pessoa que pretende orientar-se em assunto tão difícil. O que é sempre um ânimo para a gente, né? No sucinto perfil machadiano ali esboçado, não parece haver nada de propriamente original, e sim um levantamento condensado das percepções gerais sobre o escritor àquela altura, orientação que se contra-expressa no próprio prefácio, em sua clara metodologia de não ser mais uma história da literatura brasileira, e sim apenas o registro bibliográfico dos julgamentos já pronunciados. Carpo destaca a existência de dois machados, o das poesias românticas indianistas e da ficção romântica da dita primeira fase, e a do autor de poesias parnasianas e de romances e contos que o tornariam a maior figura da literatura brasileira. Destaca ainda sua presença como fenômeno singular, fora e acima de todos os grupos da classificação histórica, e sua consagração como glória nacional ainda em vida. Sobre a crítica, Carpo relata o protagonismo assumido por José Veríssimo, como abalizado intérprete machadiano numa época ainda de parca crítica literária, e também a importância dos estudos de Alcides Maia e Alberto Pujol. E, talvez ainda acima destes, e talvez curiosamente, o estudo de Graça Aranha, de 1923, em sua apresentação da correspondência Joaquim Nabuco Machado de Assis, que delineia a passagem do trabalhador humilde das letras à figura aristocrática do escritor olímpico. Ato contínuo, tem início a fase moderna da crítica machadiana, com os estudos fundamentais de Augusto Meyer, reveladores de insuspeitadas dimensões da obra do autor carioca, e com a biografia de Lúcia Miguel Pereira, em sua tensão complexa entre a máscara acadêmica e o gênio subversivo. Por fim, como rescaldo das comemorações do centenário do escritor e apartados da má qualidade da maioria das publicações decorrentes, destaca-se o estudo sociológico de Astrogildo Pereira e, mais tarde, o trabalho de Barreto Filho. Há que se notar, no entanto, que mesmo ao repetir juízos de ampla circulação, Carpo não deixa de operar sutis torções em chave pessoal. Se a opção por termos geralmente entendidos como escolas literárias cheira a manual, Carpo propõe algo muito semelhante à baliza estilístico-sociológica que orientou sua história da literatura ocidental, a adoção de critérios estilísticos que dissolvem a pretensa unidade dos gêneros e reapresentam uma visão um pouco mais fluida entre os autores. Ainda que elencado sob o termo realismo, partilhado com autores diversos como Manuel Antônio de Almeida, Capistrano de Abreu, Franklin Távora, entre outros, Machado é escritor sem grupo. É o que diz Carpo. Seria preciso afirmar a existência de um grupo de que ele é o único membro e maior figura daquela literatura. E, lembra o crítico, a aplicação do termo realismo precisa se dar na filigrana que separa o realismo psicológico de um Dostoiévski da noção mais vulgarizada de precursor do naturalismo. Mas Machado é realista. E o antirromântico mais definido da literatura brasileira. Assim, se retomarmos o fecho de aspectos sociais da história literária brasileira, em que ele fala do estilo, a necessidade de isolamento de Machado diante das categorias e periodizações usuais nesta obra em particular extravasa o mero singularismo da figura e passa a apontar para a dimensão específica de seu legado estilístico. Como quarto encontro, temos talvez o estudo mais famoso de Carpo sobre Machado, Uma fonte da filosofia de Machado de Assis, de 1948, posteriormente escolhido como abertura de Respostas e Perguntas, o seu livro de 53. É um texto paradigmático para pensar o modo como o crítico se relaciona com a literatura nacional. Nele, Carpo parece buscar uma filiação, uma afinidade de espírito em torno da noção de materialismo em um amplo recorte que vai de Epicuro a uma célere referência ao Manuel Bandeira de Momento num Café, para dar conta de uma semelhança íntima entre o delírio de Brás Cubas e o diálogo da natura de um islandês, que integra a prosa das pequenas obras morais do poeta italiano Giacomo Leopardi. Textos que se enlaçam pelo encontro de seus protagonistas com um vulto grandioso e desmesurado em figura de mulher, representando a natureza como mãe inimiga de todas as criaturas. Além de sugerir um possível diálogo entre as obras, mesmo que de forma indireta via Schopenhauer,
Carpo procura também refutar uma imagem acomodatícia do poeta italiano entre nós, a de romântico melancólico. Caso tenha conhecido, sugere o crítico, Machado teria percebido algo diverso, um pensador poético ao qual ligavam profundas afinidades, em especial o aspecto da lucidez que curiosamente caracterizaria o delírio de Brás Cubas. Enumerando os autores em distinções fundamentais, um epicuro não epicureu, um Leopardi triste mas não elegíaco, Carpo chega a uma percepção crucial sobre Machado. Diz ele, embora espirituoso, não foi um cético. Ele também, a vida é boa, foi materialista. Por fim, indica uma possível fonte comum desse materialismo partilhado pelo italiano e o brasileiro, Pascal, em cujo ceticismo haveria uma importante fagulha de inquietação espiritual, que Carpo resume na expressão: não podem existir pagãos depois do advento do cristianismo. Nota-se, portanto, um refinamento de termos em relação à visada da história da literatura ocidental, em que Machado se irmanava a autores europeus por certo ceticismo de base não muito diferenciado. A este estudo, Carpo acrescenta uma espécie de apêndice, chamado Um Poeta Materialista, de 55, em que aprofunda sua percepção do materialismo leopardiano, o que nos permite, por conseguinte, entender melhor o que pensa sobre Machado. O pessimismo inconsolado de Leopardi não seria presa do derramamento byroniano ou mussetiano, mas expressão de um classicismo mediterraneamente lúcido, atravessado em sua prosa por um veio humorístico essencial. Carpo, no entanto, contesta o pessimismo do autor italiano ao entendê-lo não como filosofia, mas sim estado de alma. Retomando o diálogo da natura de um islandês, o crítico desloca a cisão inicial entre poesia e verdade para o dissídio entre natureza humana e natureza, pois esta, natureza, ou a matéria, que prescinde do homem, é eterna. Por fim, Carpo ensaia que há algo além desse materialismo, mas não uma elegia, pois, diz ele, um livro de poesia intensa nunca nos despede sem consolo, mesmo em prosa. O que parece essencial nesse díptico leopardiano é a caracterização do materialismo de Machado de Assis não em chave meramente filosófica, mas com uma atitude em face das coisas do mundo, e que, por isso mesmo, não tem a pretensão das teorias de que Machado tanto aproveitou ironicamente. Dos 4 encontros descritos acima, é possível evidenciar algumas constantes. A busca por um locus machadiano nas literaturas nacional e internacional, a procura por filiações e afinidades transnacionais e o traslado de opções metodológicas estrangeiras para repensar a inserção de Machado entre nós. Pensando nas figuras machadianas propostas por Hélio Guimarães em seu último livro, Machado de Assis, o escritor que nos lê, pode-se dizer que as intervenções de Carpo parecem se localizar na tensão dialética, tão cara a seu pensamento, entre as duas primeiras figuras, o escritor de exceção, sem lugar no corpo literário nacional da época, e o homem representativo, cuja obra não se pode dissociar do chão histórico da própria cidade que a anima. O esforço por deslocar, reconfigurar, repensar a obra machadiana pela criação de novos contextos críticos, fruto de um locus movente do próprio Carpo, experimentado por ele, parece indiciar certo sentido de insuficiência, percebido nas interpretações disponíveis à época, em dar conta das especificidades da forma machadiana, em compreendê-la criticamente. Carpo arriscará algo nesse sentido naquele que, salvo engano, é seu mais tardio e extenso texto sobre Machado, a introdução à seleta de contos do autor carioca da coleção Machado para a Juventude, publicada já nos anos 70, em que procura delinear os contornos precisos da contística machadiana, estabelecendo diálogos e divergências com outros exímios praticantes da forma, como Maupassant, Chekhov, Catherine Mansfield e Pirandello, escritores que Machado provavelmente nunca lera. A fecundidade desse texto merece comentários mais precisos, que eu acho que o professor vai fazer, então estou contando com isso, e que o tempo aqui não permite, então fica para uma próxima. A atenção aos meneios da forma é algo que começa a tomar corpo mais pronunciado na crítica machadiana em período próximo ao abandono da literatura por Carpo, no final dos anos 60, em prol da luta política, e que ainda continua se fazendo em torno do autor realista, a última das figuras apontadas por Hélio Guimarães, construção tensionada pela internacionalização da obra de Machado, desencadeada em certa medida pelo estudo de Helen Caldwell, de 1960, o Otelo brasileiro de Machado de Assis, que fomenta a terceira dessas figuras, a do Shakespeare brasileiro. Se os tivesse escrutinado, Carpo não deixaria de escrever algumas palavras sob o inalienável alcance interpretativo de estudos como os de Roberto Schwartz, Alfredo Bose, Silviano Santiago e John Gladson, mas suspeito, ainda ressoaria nelas uma leve dissonância, uma sutil advertência em staccato, plasmada em seu depoimento machadiano. Ele diria:
É preciso ler Machado. Primeiro, para saber como são os brasileiros. Depois, para saber que são assim mesmo os homens. Obrigado.